Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso lar. Meu nome é Maicon, eu sou trabalhador voluntário aqui da Casa Espírita Nosso Lar, em Pinhais, e hoje vamos dar início aos nossos estudos. Para iniciarmos, eu vou começar fazendo a leitura de um livro, do livro Minutos de Sabedoria, em seguida eu faço a prece e nós iniciamos o nosso estudo da noite. A leitura de hoje diz assim, Lembre-se de que não devemos humilhar ninguém. Os erros que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Não se julgue inatingível nem infalível. Todos podem falhar. Trate os outros com tolerância para que possa reerguê-los se errarem. A perfeição não é desta terra. Não exija dos outros aquilo que você também ainda não pode dar. Então, convido todos à prece. Querido Deus, nosso Pai divino e eterno, amado Mestre Jesus, aqui estamos nesse lar de paz, de amor, unidos em Seu nome, Senhor, para aprendermos sobre os Seus ensinamentos, sobre esse Evangelho divino. Rogamos a Ti o amparo para que possamos compreender e introduzir não só em nossas mentes, mas em nossos corações os ensinamentos que serão trazidos. Assim, muito agradecidos, nós iniciamos os estudos dessa noite. Que assim seja. Então, que Jesus nos abençoe e nos envolva para que possamos aprender um pouquinho mais do seu Evangelho. O tema proposto desta noite é o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. Antes da gente iniciar, a leitura dessa passagem, a gente gostaria de estar só reforçando, relembrando algumas questões que é bom a gente estar sempre reforçando. A Bíblia em si é um livro que foi escrito há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, por um povo que tinha uma outra cultura. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, a gente tem que, o Haroldo Dutra fala isso para a gente, que a gente tem que perder essa ingenuidade de que nós vamos ler um trecho da Bíblia e vamos interpretar. Podemos até interpretar, mas não da maneira correta. É um livro que foi escrito por outros povos, tem outras culturas. Não é um livro que foi escrito por brasileiros no século XXI que nós vivemos hoje. Então a gente está só relembrando que é para a gente não ter essa ingenuidade. Então a Bíblia foi um livro que foi escrito para ser estudado. Graças a Deus, hoje nós temos aí vários estudiosos dedicadíssimos para fazer essas interpretações e trazer para nós. Nós temos a tecnologia que nos ajuda muito a compreender os textos. E esse é o nosso objetivo. Só para estar relembrando a gente. E antes da gente fazer a leitura ainda, só citar alguns aspectos que a gente precisa relembrar para podermos aí compreender o máximo possível desse texto. Na época de Jesus, aonde a gente vai fazer essa leitura, as mulheres elas eram tidas como objeto. As mulheres elas eram submissas ao homem. É como se fosse um objeto. O homem adquiria a mulher. A gente precisa relembrar isso para compreender o texto. Outra coisa muito importante a gente lembrar. Existiam várias culturas, várias tradições. E naquela época era permitida ainda a poligamia. Que eram homens que poderiam ter várias mulheres. Se casar com várias mulheres. Se o homem tivesse condições de pagar o dote, condições financeiras, vamos dizer assim, ele poderia se casar com várias mulheres. E eu faço até um parênteses aqui para... Eu não consigo compreender isso. A minha esposa vai me pegar em casa.
Mas casar com uma mulher, gente, já é difícil. Duas pessoas se unirem ali já é difícil. Agora imagina naquela época eles se casavam com várias. Mas eu comecei a compreender isso. Naquela época, as mulheres eram submissas. Daí a história muda de figura, né? Então, tudo que o homem mandava, a mulher obedecia. Totalmente contrário de hoje, né? Totalmente contrário de hoje. Mas, né, graças a Deus aí as coisas estão melhorando, as mulheres estão adquirindo, né, essa autonomia também. Então é isso. A gente está dando uma passada aqui, só para a gente compreender melhor o texto. Uma outra coisa. O adultério era visto só pela mulher. Como assim? Se um homem ou uma mulher fossem pegos em adultério, quem estava adulterando era a mulher. O homem saía ileso. Quem poderia ser apedrejada ali era a mulher. Então eram as condições bem machistas. Por que a gente está relembrando isso? Para a gente conseguir compreender o texto. Esse texto é muito denso, ele é muito rico, e a gente vai tentar extrair aqui o máximo de ensinamento que tem nele. Então, só para a gente relembrar ali, esse texto é no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 22, e ele está lá em Mateus capítulo 19, versículo de 3 a 9. Não separeis o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento. Eu vou fazer a leitura dessa passagem e depois a gente comenta, tá bom? Então inicia assim, ó. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E que foi dito: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher? E não farão mais os dois senão uma só carne? Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Continua ali. Mas por que, pois, disseram-lhe? Por que, pois, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa outra, comete adultério. E aquele que esposa a que um outro devolveu, comete adultério. Então, isso está lá em São Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 9. Calma, vamos respirar porque essa passagem é densa. Mas é muito interessante. Então, o que aconteceu ali? A gente vai ver em várias passagens que os fariseus tentavam Jesus. O que é tentá-lo? O que quer dizer esse tentá-lo? Os fariseus é como se estivesse indo até Jesus para desafiar Jesus. Na nossa linguagem, podemos dizer que os fariseus estavam ali fazendo um combate de conhecimento. Porque eram os doutores da lei. Eles tinham um conhecimento muito amplo das Escrituras. Eles eram, eles que dominavam, né? Ou achavam que dominavam completamente as leis, né? E Jesus era pregador, Jesus estava pregando. E eles queriam tentá-lo, Jesus. Fazer esse combate, vamos dizer assim, né? Então, assim, os fariseus eram muito inteligentes. Muito inteligentes. E essa primeira pergunta que eles fazem a Jesus, eles fazem assim, ó: será permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer motivo? Os fariseus, eles eram muito inteligentes. A única coisa que ou eles não sabiam, ou eles não queriam acreditar que Jesus era o Messias. E que Jesus, sim, tinha o domínio das leis. E outra coisa, Jesus ele não só sabia das leis, ele sabia e cumpria. Diferente dos fariseus que só sabiam. E eles fazem essa pergunta para Jesus. Olha a resposta de Jesus. Jesus começa assim, ó: não lestes? Quando Jesus fala não lestes, Jesus já está dizendo aqui que ele está citando algo que já está escrito.
Jesus não está aqui respondendo algo que não está escrito. Ele está respondendo algo que está baseado nas leis. Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse, por esta razão o homem deixará o seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher? E não farão só os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Gente, a gente precisa compreender o que Jesus está dizendo aqui. Mas nesse momento, eu acredito que os fariseus se empalideceram. Sabe quando a gente fica com a perna bamba, sem saber o que fazer? Com vontade de se esconder? Porque o que Jesus está trazendo aqui? Jesus, ele está citando um livro da Gênesis. Um trecho que está lá em Gênesis. Só que Jesus não está aqui citando literalmente como está escrito lá. Porque o que acontece? Os fariseus, eles tinham conhecimento, mas eles decoravam aquilo que estava escrito. E Jesus está citando aqui com a sua doçura, com suas palavras. Não literalmente como está lá. Está citando o que está lá, mas da sua maneira. E nesse momento Jesus está demonstrando aqui que domina as leis. Uma outra questão. Na prática interpretativa do povo judeu, prevaleciam os livros mais antigos. Então vamos voltar um pouquinho. A pergunta dos fariseus está em Deuteronômio. Eles estão citando algo que está lá em Deuteronômio, que foi Moisés que escreveu. E a resposta de Jesus, essa que a gente acabou de ler aqui, ela está em Gênesis. Gênesis é o livro mais antigo. Jesus aqui já está prevalecendo já. Porque é o livro mais antigo que prevalece. E Jesus está respondendo baseado em Gênesis. Vejamos que interessante, vejamos a quantidade de riqueza que tem aqui. Uma outra coisa, não acabou por aqui. Os fariseus estão perguntando se o homem, está fazendo referência lá ao livro de Deuteronômio, e perguntando se o homem poderia se separar da sua esposa por qualquer motivo. Naquela época, como que eram as uniões? O homem se casava com a mulher saía da sua casa e ia viver com o homem, mas o homem não se afastava da sua família. A mulher ficava um pouco afastada do seu pai, da sua mãe, da sua família. O homem não. Só que aqui Jesus está citando e relembrando eles que não é assim. Que os dois tinham que se unirem e formar uma só carne. Vamos falar da nossa linguagem aqui? Jesus nocauteou os fariseus aqui. Pessoal. Nocauteou com uma resposta só. Então é interessantíssimo. Essa resposta de Jesus aqui está lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e capítulo 2, versículo 24. Aí, só que assim, os fariseus eles eram insistentes. E eles fizeram a segunda pergunta para Jesus. Eles perguntaram assim, por que então ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Aqui eles estão meio que modificando a palavra. Eles estão falando que Moisés ordenava que desse uma carta para a mulher. E Jesus responde. Jesus respondeu assim, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu. Moisés não ordenou, Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Jesus está relembrando lá, reforçando o que ele falou na primeira resposta. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa a outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Jesus está relembrando mais uma coisa aqui. O que acontece? Naquela época, estava acontecendo uma banalização dos relacionamentos. Estava ficando bagunçado, o negócio estava ficando fora de controle. Então o homem se separava da mulher, a mulher se casava com o outro. De repente aquele que despediu, aquele que se separou da mulher, ia lá e ficava com ela de novo. E isso estava um caos. Só naquela época, hoje não acontece isso. Tá? Hoje a gente já aprendeu já. Mas naquela época era assim. E precisava ser feita alguma coisa. Por isso que Moisés fez a carta de despedida, permitiu que fosse despedido. Só que com um detalhe, e é isso que Jesus está reforçando aqui na segunda resposta. Ele está reforçando que Moisés permitiu que se separasse da mulher.
Só que você não poderia voltar a casar com ela de novo. Daí a coisa muda de figura, né? Porque se eu me separar da minha mulher, ótimo. Só que se eu me arrepender lá atrás, eu não posso voltar com ela. Então a coisa já está mudando de figura, né? E Jesus está reforçando isso. A gente precisa agora compreender um pouquinho mais sobre a pergunta dos fariseus. Porque assim, quando a gente faz a leitura, é aquilo que a gente falou no começo, a Bíblia não é para ser lida, é para ser estudada, né? Quando a gente faz a leitura, qual que é a primeira impressão que dá? Jesus está conversando ali com os fariseus sobre a questão de pode separar ou não pode. Se é permitido ou não pode. Gente, o divórcio já acontecia naquela época. Já existia o divórcio. O divórcio já era permitido. A questão aqui nessa passagem não é essa. A questão dessa passagem é em torno da carta de divórcio que Moisés escreveu, que está lá em Deuteronômio. Eu estou falando dessa carta aqui, vamos ler ela na íntegra. Vamos ler essa carta aqui para a gente conseguir compreender melhor essa pergunta dos fariseus. Então a gente pega lá, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. É isso. Moisés disse ao povo: pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque há nela uma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Ela irá, e então poderá acontecer que case com outro homem, e que esse também não goste mais dela e se divorcie. Ou então pode acontecer que ele morra. Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher. Então vejamos, essa é a carta que Moisés fez. E é em base dessa carta que o fariseu está fazendo a pergunta para Jesus. Agora tem mais uma questão, pessoal. Naquela época existiam duas escolas religiosas. Então, já naquela época, e já com o povo judeu, já existia várias interpretações dos textos. Igual existe hoje. Existem várias interpretações. Quem está certo? Uma das escolas religiosas interpretavam esse texto que o homem poderia se despedir de sua mulher por qualquer motivo. Eu casei com a minha mulher, não gostei da comida que ela prepara, eu posso despedir ela. Era assim. Ela não estou gostando do jeito que ela me trata, não estou gostando do jeito que ela se veste em casa, eu vou mandar ela embora. Podia ser permitido. Uma das escolas interpretava dessa maneira. Mas existia uma segunda escola, que era uma escola mais rígida. E essa escola interpretava que só era permitido despedir sua mulher em caso de adultério. Em caso de adultério. Então é muito interessante isso. Veja o quanto que a gente tem que dar voltas para conseguir compreender duas perguntas aqui. Duas questões que estão nessa passagem. Então, o que os fariseus estão perguntando para Jesus? É como se eles chegassem para Jesus e perguntassem assim: Jesus, em qual escola você está? Naquela que permite que a mulher despede sua mulher? Naquela escola que o homem pode despedir sua mulher por qualquer motivo? Ou aquela que é só por adultério? Eles querem que Jesus escolha uma das escolas. Então vejamos que grandeza que tem isso. E agora a gente consegue compreender melhor a resposta de Jesus. Porque Jesus vai citar lá o trecho que está lá no Gênesis. E que Jesus não precisa escolher uma das duas escolas. Ele só traz lá realmente o que Moisés está falando, mas fazendo referência com Gênesis, que é o livro mais respeitado. E os fariseus, como sempre, ficam quietos, sem saber o que fazer. Porque eles achavam que Jesus iria se equivocar. Várias passagens a gente vai ver Jesus sendo tentado por vários doutores da lei, né? Várias passagens tem. E é muito interessante, é muito gostoso a gente estudar e conseguir extrair isso. Porque eles queriam que Jesus se equivocasse. Essa era a questão também, né? Mas Jesus dominava. Jesus, ele não só sabia da lei, Jesus é a lei, né? Jesus é a lei. Só que, claro, né? Como a gente já falou, né? Essa questão de casamento, de relacionamento, de separa por qualquer motivo,
A gente sabe que é só naquela época que hoje nós já aprendemos. Mas vamos dar início ali, né? Vamos continuar aqui a nossa conversa. Então, o que acontece? Os casamentos que se ligam só por interesses mundanos, só por interesses materiais ou outros, esses são os, assim, como que a gente pode dizer? Esses casamentos, eles não são ligados pelo amor. Eles são ligados por interesses. E é interessante que Kardec, num dos comentários de Kardec sobre essa passagem, Kardec fala assim, ó, o divórcio é uma lei humana. Então Kardec já está fazendo uma separação aqui entre lei humana e lei divina. O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Ou seja, se existem casamentos onde a união é através de interesses, eu casei com ela porque ela é bonitinha, eu casei com ele porque ele tem um carro, porque, entende? Questões sociais, esses dois já estão separados. Ele complementa aqui, ó, não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram. Então, o divórcio, ele é permitido para consertar os erros do homem. Aí a gente fica pensando em casamento, e qual que seria o nosso conceito de casamento, né? Qual a ideia que a gente tem de casamento, né? Quem nunca já ouviu falar assim, eu quero casar para ser feliz? A gente sabe que a gente precisa ser feliz para depois casar, né? É ao contrário, né? Não que o casamento não traga felicidade, né? Mas... Então a mocinha quer achar o príncipe. O mocinho quer achar a princesa. Eu quero meu príncipe encantado. Eu quero minha princesa para me casar, né? Eu quero encontrar minha alma gêmea. Eu quero encontrar a pessoa ideal para me casar. Eu quero que o outro me faça feliz. Vejamos que pensamento difícil esse. Jogar a responsabilidade no outro de me fazer feliz, sendo que nós sabemos que ninguém é capaz de fazer o outro feliz, a não ser nós mesmos. Ninguém é capaz. Quero que o outro me complete. Ou seja, nós criamos expectativas quando a gente faz essa união. É permitido? É. Mas com um certo equilíbrio. Porque se a gente for analisar esses conceitos de eu quero casar para ser feliz, eu quero que o outro me faça feliz, eu quero que o outro... Eu estou transferindo a responsabilidade para o outro. Eu quero. É um pensamento egoísta. Eu quero ser feliz. Mas será que nós paramos para pensar, será que eu posso fazer o outro feliz? Será que eu sou a metade do outro? Será que eu sou a alma gêmea do outro? Será que eu sou o príncipe da minha esposa? Porque o que muitas vezes acontece, a gente se casa com a princesa se casa com o príncipe. Porque naquele envolvimento da paixão nós não conseguimos enxergar os defeitos e só as qualidades. Isso é muito bom. Mas depois que casa a gente começa a enxergar. E daí o homem vai ver que não casou com a princesa, e sim com a bruxinha, né? Da história. E a mulher vai perceber que não casou com o príncipe, e sim com o sapo. É normal, é assim. Então, será que nós somos a pessoa ideal? É bom a gente ter esse conceito, para a gente não terceirizar a responsabilidade. Não terceirizar a responsabilidade. É aquela famosa frase de Sócrates, né? Conhecereis a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Esse é um dos segredos para o relacionamento. Para a gente refletir sobre o casamento, esse é um dos segredos. O autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecermos. Precisamos conhecer nossas dificuldades, nossos anseios, conhecer os nossos medos, né? As nossas qualidades a gente precisa e nós não nos conhecemos. Nós nos conhecemos? Eu me conheço? Eu sei lidar com meus anseios? Nós sabemos? Nós sabemos lidar com os nossos medos? Alguém aqui já parou para pensar? Quando você está com alguma dificuldade, você fala, eu não sei o que está acontecendo comigo.
que está acontecendo comigo? Ora eu estou triste, ora eu estou feliz. Ou eu estou numa felicidade, acontece qualquer coisa ali, desaba o mundo. Será que eu sei lidar com minhas dificuldades? Como iremos? Daí, olha que interessante agora. Como é que a gente vai querer que alguém nos complete? Como é que a gente vai querer que alguém nos faça feliz, sendo que nem nós não sabemos? É como se nós temos vários vazios dentro de nós e queremos que o próximo complete esse vazio. Eu quero que o próximo me entenda, porque eu não sei me entender. Como é que não dá certo, gente? Não dá certo. Eu não sei se toda mulher é assim, e minha esposa vai brigar comigo quando chegar em casa. Mas já aconteceu, né? As mulheres, os homens também, né? Estar numa situação difícil e conversar. E a esposa chega pra gente e conversa e fala. E fala, você não está me entendendo. Eu falo, não estou te entendendo, me explica melhor. E ela fala. Mas você continua não me entendendo. Eu falei, eu não estou te entendendo. E ela fala, eu também não. É engraçado, né? Mas isso é uma questão do homem e da mulher. Nós precisamos nos conhecermos para saber o que acontece conosco. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Nós sempre jogamos a responsabilidade, nós sempre terceirizamos a responsabilidade. A gente sempre joga a responsabilidade para o outro. Sempre achando o culpado para as nossas faltas. Isso não deu certo porque meu marido fez isso. Isso não deu certo porque minha esposa fez isso. Sempre fugindo daquilo que é nosso dever enxergar, melhorar. Né? Daí, às vezes, a gente observa um casal de velhinhos que está completando 50 anos de casado. E a gente acha aquilo lindo, maravilhoso. E a mocinha se encanta. Eu vou achar meu príncipe para que a gente possa envelhecer juntos. E o mocinho quer encontrar a princesa dela para envelhecer junto também. Eu morei de 5 a 6 anos com a minha tia e meu tio e admirava desde criança o relacionamento deles, o casamento deles. A minha tia, do meu tio, dos meus pais. Quantas dificuldades passaram juntos, né? E sempre juntos ali. E morei com a minha tia, com o meu tio e ficava observando como que eles lidavam tantos anos juntos, se respeitando. E várias vezes eu já falei para o pessoal, eu quero que o meu casamento seja assim, fortalecido. Né? Eu quero que o meu casamento seja duradouro, né? Mas nós temos um defeito. Só um. Eu vou citar aqui. Nós sempre olhamos o jardim do outro. Como se o jardim nascesse da noite para o dia. E às vezes a gente anda e olha um jardim e fala, nossa, que jardim lindo, que rosas lindas, que flores lindas. Eu quero um desse para mim. Mas a gente só quer o jardim. Como assim a gente só quer o jardim? O que eu preciso para ter um jardim hoje? O que um jardineiro precisa para ter um jardim? Um jardim bonito. E nós podemos fazer um anexo, uma comparação do jardim com o casamento. O que eu preciso para ter um jardim? Preciso ter um espaço. Preciso preparar a terra, adubar a terra. Preciso escolher as sementes, separá-las, semeá-las, plantá-las, regar, esperar o tempo, os climas, para que essas flores comecem a nascer, a brotar. Com o tempo vai começar a nascer os espinhos, e nós vamos nos espetar, vamos começar a lapidar, até que essas flores nasçam, que essas flores desabrochem, né? E se tornem um jardim lindo. O casamento é isso. O casamento não é assim. Não é da noite para o dia que se constrói. É uma caminhada, e uma caminhada muito longa. O que Deus juntou pelo amor permanece unido pela própria força do amor.
E se alguém o separar, estará cometendo ação contrária à vontade divina. O casamento que é unido pelo amor, o casamento que é unido por Deus, o que é Deus? Segundo o apóstolo João, Deus é amor. E o que é o amor? Amor é perdoar. Amor é compreender. Amor é perseverar. Amor é libertar. Amor é Deus. E daí vem a máxima: não separeis o que Deus juntou. O que é Deus? O amor. O que juntou? Deus. Aí vem essa máxima: não separeis o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento. O casamento que tem a base o amor, que é formado pelo amor, ali Deus está, que o homem não separe. Essa é a nossa reflexão desta noite. Agradeço muito pela oportunidade, pela atenção de todos. Que possamos refletir bastante sobre essa linda passagem de Jesus, esse lindo ensinamento. Que possamos refletir sobre os nossos relacionamentos. Aquele que ainda não tem um casamento, que reflita sobre isso, para que já possa iniciar com um conceito, com uma ideia, com uma visão melhor do casamento. Casamento que é maravilhoso, mas que precisamos nos conhecermos, que precisamos acrescentar e aceitar Deus em nosso casamento, em nossos relacionamentos. Então, que Deus nos abençoe e Jesus nos ilumine. Então, vou fazer a prece para que a gente possa encerrar. Amado Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos. Que possamos estudar cada vez mais, introduzir na nossa vida a sua lei, a lei de amor. Que Deus possa estar conosco nessas caminhadas para superar nossas dificuldades, para nos ajudar a nos conhecermos, para que possamos ser bons maridos, boas esposas, bons cristãos. Assim, Senhor, muito agradecidos, nós encerramos o estudo desta noite. Que assim seja.